mais uma aula, dando continuidade a alguns significados que a filosofia traz e apresenta para nós, né? A trazer sentido a várias dúvidas que temos sobre a realidade. A filosofia, eu vou passando para vocês, ela não é uma ciência, ela é uma ferramenta do conhecimento, é uma ferramenta para descobrir o sentido, a resposta de várias coisas que muitas vezes de cara, de imediato, né, não temos ali a resposta. E na aula passada a gente viu que algumas coisas de imediato não nos revelam o verdadeiro significado daquilo. É como a gente querer conhecer uma pessoa vendo ela uma única vez. Não conhecemos nem poucas vezes, muito menos em uma única vez. Querer aprender tudo de forma direta, sem se aprofundar ou ter muito esforço sobre questionar, que muitas vezes questionar não é uma coisa tão fácil, né? A gente não vai conhecer a maioria das coisas de forma mais aprofundada, de forma que revele o verdadeiro sentido daquilo ali. Quando eu falo, é qualquer coisa. Não sendo diferente ao verdadeiro sentido da vida, né? Quando a gente vai questionar porque a própria existência, né? Quando a pessoa questiona a sua existência, e para muitas pessoas esse questionamento pode ser besta, né? Mas não. Pode ser um questionamento de revolta, mas um questionamento de curiosidade. Saber por que a pessoa existe, não? Ou saber por que todo mundo existe, porque o universo existe. E dentro desses questionamentos vem também sobre felicidade. O que é felicidade? O que os filósofos, tanto os da antiguidade como os de hoje, pensam sobre a felicidade? Será que a filosofia define o ser humano como feliz? Ou tem uma definição de um filósofo que eu vou falar mais na frente, que ele não diz que o ser humano ele é feliz, ele diz que a finalidade do ser humano é a felicidade. Mais à frente eu vou falar, explicando, porque ele fala que não nos definimos como felizes, mas sim temos como finalidade a felicidade. Então vamos começar aqui. Filosofia e felicidade. Tá passando para vocês porque o enquadramento não perde. O que é ser feliz segundo os grandes filósofos do passado e do presente? Como eu falei, né? Esse passado muito repousa, né, sobre a Grécia. Os primeiros filósofos, os primeiros pensadores, os primeiros questionadores da realidade. O que é felicidade? Provavelmente cada pessoa que resolver responder a esta pergunta apresentará uma resposta própria, pois a felicidade, no certo sentido, é algo individual, pessoal e intransferível. Por outro lado, é uma ideia de felicidade que pertence ao senso comum e que é compartilhada pela esmagadora maioria das pessoas. Felicidade é ter saúde, amor, dinheiro suficiente, etc. Além disso, a ideia de felicidade não é uma coisa recente. Com certeza ela acompanha o ser humano há muito tempo e faz parte de sua história. A gente pode ligar também, fazer uma ligação aqui externa da felicidade com facilidades da vida humana. E quando a gente facilita alguma coisa para a gente no dia a dia, né? Quando a gente viu que algo que a gente tem que resolver ali, solucionar, tem uma certa dificuldade e conseguimos criar uma maneira de facilitar, nós ficamos felizes. E no contexto geral da humanidade toda ali, desde o início, né, pré-história, história até hoje, temos uma série, né, não vou dizer nem uma série. O ser humano ele foi adaptando artefatos da natureza para facilitar seu dia, né, que são o quê? As próprias tecnologias. A tecnologia pode vir como uma fonte daquela felicidade mais superficial. Superficial porque quando ele fala aqui que a ideia de felicidade é, no certo sentido, algo individual, pessoal, intransferível, ele fala da felicidade interior, a verdadeira felicidade. A felicidade que ela está ali independente da situação e
ela é construída pela seu estilo de vida, por como você questiona as coisas, como você observa o mundo, como você lidar com as situações. Por isso que chama pessoal intransferível. Você não tem como transferir sua felicidade interior, verdadeira felicidade, para ninguém. Então temos essa verdadeira felicidade interna e essa, digamos, felicidade externa, que eu posso dizer que está inserido nessa outra ideia que ele fala aqui, do senso comum, mas é mais superficial ainda. É as facilidades do dia a dia, né? Essa palavra facilidade até tem uma certa semelhança com felicidade. A palavra facilidade. Então, o que nos facilita, se a gente consegue facilitar ali o nosso dia, a nossa vida, ficamos felizes por isso. Você não vai ficar triste porque facilitou, né? Pode ser para algumas pessoas que seja irrelevante, né? Nem ficou triste, nem ficou feliz, mas no geral, facilidade nos traz alegria, felicidade, né? Falei alegria porque é um sentimento que podemos dizer, comparado à felicidade, ele é superficial também. Mas à frente eu vou falar aqui, não confundir alegria com felicidade. Vocês vão entender por quê. Então, existem esses três, né? Ele fala aqui em dois, mas posso inserir essa questão à parte. Mais superficial do que a felicidade do senso comum, né? Que são as facilidades. Porque ele fala aqui, por mais que não seja tão profunda como a felicidade pessoal intransferível, ter saúde, amizade, cuidado com as pessoas, ser cuidado, ter dinheiro suficiente para suas necessidades, é coisa muito importante. Mas muitas vezes, se a outra felicidade pessoal intransferível, ela é, digamos, não é nem defeituosa, ela está doente, né, por assim dizer, que nos deixa doente, essas outras questões são atingidas, né? A saúde, o dinheiro, os relacionamentos sociais, né, com as pessoas. Isso é atingido quando não é interrompido, quando a felicidade sua, que é somente sua, ela muitas vezes até não existe. Você não consegue cultivar uma verdadeira felicidade. Para entender melhor essa questão da verdadeira felicidade, a gente cita um exemplo, aí eu vou já deixar clara a diferença entre felicidade e alegria. Essa felicidade pessoal intransferível, eu falei que ela é invariável, dependendo do momento. Você pode ter um momento triste, estressante, está muito ocupado, não quer dizer que é negativo ou positivo, mas sabe que os verdadeiros motivos que lhe fazem feliz, os motivos que trazem felicidade para você, a sua própria felicidade, muitas vezes é o que mantém a pessoa a superar aquelas dificuldades, aqueles momentos tristes. O inverso do momento triste é o momento alegre. Aí vem a alegria. A alegria, ela é passageira, momentânea, ela é diária. Momentos de alegria, momentos de tristeza, mas os momentos de tristeza e os momentos de alegria não definem se você vai ser feliz ou triste. Porque uma pessoa que não cultiva a sua felicidade verdadeira, interna, ela muitas vezes coloca as suas expectativas de ser feliz nos outros. Lembrando que essa felicidade que ela busca, ela é intransferível. Ela não vai conseguir transferir de forma real para você. O que ela pode viver e confundir com felicidade são momentos alegres. Ela mesma proporciona momentos alegres, muitas vezes financiados, né, por assim dizer, por questões materiais, compras, as posses, questão material mesmo, de fato da vida, em que, por mais que a pessoa compre, tem aquilo ali, muitas vezes não percebe que aquilo ali não está lhe satisfazendo verdadeiramente, que aquilo ali não é alegria verdadeiramente, e aqueles momentos bons de alegria, euforia, momentos eufóricos de comprar algo novo, ele passa, e o que prevalece é o vazio ali deixado, nem deixado, é um vazio que a felicidade verdadeira deveria ocupar. E ela vai buscar mais uma vez repetir aquele momento ali de alegria,
muito parecido com o que? Com o ciclo, o processo de entorpecimento, né? A pessoa utilizando drogas, por exemplo. Existe ali um momento ali, um auge, chamado ápice, de prazer, de alegria, dada pelas reações químicas no organismo. Não só drogas, mas bebida alcoólica também. A comida também, não é muito debatido como droga, mas a comida ela pode virar uma droga para a pessoa quando a pessoa ela começa a apreciar ela de forma compulsiva, mesmo sentido também, para preencher algo que só a felicidade verdadeira preenche, né? Ou alguma crença da pessoa que constrói a felicidade, vai depender dela também. Então, vai buscando cada vez mais esse ciclo de consumo, seja ele o que for, né? Como eu acabei de citar, comprar comida, drogas, bebidas, e a intenção é de construir algo imaterial, que deve ser imaterial interior, ou seja, metafísico, que foge do que é físico, está no campo das ideias. A intenção de alimentar algo imaterial com coisas materiais. É como a gente querer dar uma comida para um robô, por exemplo. Ele pode até fingir que vai comer aquilo ali, mas ele não vai ter o mesmo sentido e lógica que um organismo biológico vivo faz o uso, né, do alimento ali. Não tem o mesmo sentido, não tem o mesmo propósito. É só um fingimento. Mesma situação, né? Vai ser fingimento. As emoções ali, passageiras, momentâneas, diante de uma felicidade, diante da construção do que é intransferível, ela é falsa, né? Ela é um fingimento. E muitas vezes as pessoas não percebem isso e só fazem alimentar seus vícios. A maioria dos vícios são para suprir, são para preencher a matéria ali, para preencher algo que só uma coisa mais profunda, como você reconhecer que está errado, buscar sua felicidade, consegue, né? Como você querer preencher os buracos da alma, por assim dizer, do seu psíquico com cimento, né? Algo ali que vai lhe danificar, não vai lhe trazer nenhum benefício, mas a pessoa muitas vezes se atém a algo que é palpável, ou seja, o material. Nunca o material ele vai na mesma categoria da alegria, mas eu chego até a dizer que individualmente, na formação e concepção de cada ser humano, né, de cada unidade de vida, né, digamos assim, cada unidade humana, a alegria dela verdadeira, ela fica acima do amor que ela pode sentir por alguém. A pessoa pode dizer, mas uma pessoa que ama muito a outra coloca suas vontades, seus desejos, sua alegria acima, abaixo da outra pessoa. Mas aquilo ali pode ser o que faz ela feliz. Falei alegria, eu confundi com a felicidade. Ela pode colocar a felicidade do outro acima da sua, mas aquilo, esse doar, né, se para o outro, de colocar a felicidade dessa outra pessoa em primeiro lugar, ela pode ser algo que faça feliz. Não é muito correto e saudável, porque eu acabei de dizer, né? Você não vai utilizar a felicidade do outro para alimentar a sua. Ela é pessoal e intransferível. O que deve haver em qualquer tipo de relacionamento, amizade, amoroso, entre parentes, por exemplo, ali a família, né, os relacionamentos com a família, com os seus amigos, é que o respeito da felicidade de cada um, a valorização do outro como indivíduo, assim como você ela é algo que equilibra a felicidade entre as pessoas. É uma maneira de amar também. Amar o próximo
pensando que ele também tem algo ali que o define, que está acima do que lhe define, está acima de você. Não quer dizer que ele é mais importante ou melhor do que você. É que algo ali tem que ser preservado primeiro. É a mesma lógica você querer cuidar dos outros sem cuidar de si mesmo, sem saber cuidar de si mesmo. Não tem como você saber cuidar dos outros. E mesmo que você saiba, você só vai se degradando. Você não dá ali atenção a você mesmo. Você vai virar uma pessoa doente fisicamente, emocionalmente, enquanto cura ali as patologias, os males das outras pessoas e vai deixando você de lado. Isso que eu tô falando não tem nada a ver com egocentrismo, egoísmo, o pensar só em si, né? Acima de qualquer coisa. É diferente do pensar em você primeiro. Existe uma ordem: primeiro você, depois em outras pessoas. Tô falando de maneira geral, maneira ao longo da vida, não situações, né? Você ali coloca em risco para salvar alguém, isso é outra coisa. É bem diferente. Sendo assim, é possível traçar a evolução histórica dessa ideia. A ideia que ele acaba de falar. Os dois tipos de felicidade, o pessoal intransferível e o do senso comum. É possível traçar a evolução histórica dessa ideia se nos debruçarmos sobre a disciplina que sempre se dedicou a investigar nossas ideias, no caso a filosofia, né? Na verdade, a ideia de felicidade tem grande importância para a origem da filosofia. Ela faz parte das primeiras reflexões filosóficas sobre ética, que também é um conteúdo nosso, filosofia, que foram elaboradas na Grécia Antiga. Vamos então acompanhar a evolução histórica dessa ideia fazendo uma viagem pela história da filosofia. Só lendo o que está aqui na tela mesmo. Então, ele traz essa questão caracterizadora da origem da filosofia, porque a busca pelo questionamento da realidade, nossa realidade interna, a nossa realidade externa, ou seja, o interior e o mundo externo, né? Nosso mundo interior e o mundo externo, é também uma busca pelo entender você e procurar o que é melhor para você, alimentando sua felicidade, né? Quando nós começamos a entender as coisas, a ter uma visão mais clara do que acontece ali no nosso dia a dia, né? Naquela mesma visão profunda, sem se ater ao que é óbvio, né? Que muitas vezes o que é óbvio não é o que define, nós começamos a ver a felicidade no esclarecimento do mundo ao nosso redor, no nosso próprio esclarecimento, né? A referência filosófica mais antiga de que se dispõe sobre o tema, né, sobre a felicidade, é um texto de Tales de Mileto, que viveu entre as últimas décadas do século VII a.C., ou seja, aproximadamente 2.700 anos, e a primeira metade do século VI, aproximadamente 2.600 anos. Segundo ele, é feliz quem tem corpo são e forte, boa sorte e alma bem formada. Quando ele ressalta aqui a alma bem formada, ele fala aqui da moral, a ética e a moral. Ele junta numa frase, podemos dizer simples, mas né, essa simplicidade só é no tamanho dela. Ele refere aqui a saúde física, saúde mental, a força, ele refere também à física e a força do discurso, poder de persuasão, suas comunicações, né? Suas relações sociais. Boa sorte é como você se insere nas situações. Isso vai depender também do seu ponto de vista de acreditar até na questão do destino ou alguma crença espiritual. E alma bem formada, como eu acabei de falar. Questão da moral. A alma que ele refere isso aqui está além da crença espiritual da alma, de uma alma imortal ou uma alma transcendental. Ele fala aqui do que define, que está internamente em nós, que não é definido fisicamente. São nossa conduta, a nossa moral, nossa ética, aquilo que nós fazemos sem ninguém estar vendo. Não precisa alguém estar vendo para a gente fazer o que é certo, né? O que é correto. É isso que ele se refere aqui.
Vale atentar para a expressão boa sorte, pois disso dependia a felicidade na visão dos gregos mais antigos. Trouxe essa definição boa sorte para uma questão atual. Aí ele explica aqui para a questão passada, da época do Tales de Mileto. Aí vocês vão entender o significado de uma palavra que hoje é utilizado na definição do aspecto negativo. Aí a gente vai ver sobre a questão de epistemologia da palavra. A epistemologia da palavra demônio. Ele fala que bom demônio. Em grego, felicidade se diz eudaimonia, palavra que é composta do prefixo eu, que significa bom, e de daimon, demônio, que para os gregos é uma espécie de semideus ou de gênio que acompanhava os seres humanos. Ser feliz era dispor de um bom demônio. Essa palavra demônio, ela vem da origem, é como se referisse ao seu gênio. Não essa palavra gênio, como ele fala aqui. Não, acabei explicando errado. Essa palavra gênio que ele fala aqui para vocês, eu não sei se vocês já viram. Fulano tem um gênio ruim. Fulano tem uma mente meia estranha, esquisita. Muitas pessoas utilizam a palavra gênio como se referir à direção em que a pessoa toma, em que a define, né? Uma direção destrutiva, uma direção construtiva, uma direção do bem, uma direção do mal, né? No sentido positivo ou negativo, né? A gente só fala do bem e do mal, posso falar do positivo e negativo. E isso vem justamente disso, a palavra demônio. Por isso que pode parecer esquisito falar bom demônio. Como se pode ter uma coisa que nós usamos como significado negativo, né? Para algumas religiões, maligno, dizer que é bom. Porque justamente o que ficou da palavra demônio é o mau demônio. Não se utiliza mais esse bom sentido dessa palavra. Então, o mau gênio, o gênio ali perverso, que ficou principalmente aqui na nossa língua, na língua portuguesa, né? Que tem a origem latina e algumas palavras vêm do grego, o próprio latino. O que estava relacionado à sorte de cada um, o bom demônio. Quem tivesse um mau demônio era fatalmente infeliz. Então, essa curiosidade da palavra demônio, né? Ela vem justamente dos dois lados dos comportamentos humanos, né? do gênio dele, se era bom, se era mal. Como eu disse, o que ficou, né, nos dias atuais é este significado mal demônio, a tal ponto que não existe nem essa classificação de mal. Nós já denotamos, né, que demônio é uma coisa ruim. Foi deixado para trás essa herança grega da palavra, né, e utiliza a palavra demônio para designar espíritos malignos, por exemplo. Mas, para deixar claro, a epistemologia da palavra demônio vem de gênio, vem do caráter, né? É o que definia, né, o caráter humano, nessa dualidade, bom e mal, negativo ou positivo. Não há dúvida de que entre os séculos 10 a.C. e 5 a.C., ou seja, 1000 a 500 anos antes de Cristo, o pensamento grego tende a considerar os maus demônios mais frequentes do que os bons e apresentar uma visão pessimista da existência humana. Vendo a explicação porque ao decorrer do tempo, né, o tempo foi passando, que se ficou até nos próprios ensinamentos gregos de que deu origem a essa palavra, ficou a questão má, né, os maus demônios, mas ainda se referia ao gênio humano. Claro que séculos depois esse significado foi utilizado pelo cristianismo, pela Igreja Católica, e se fixou, né, a questão apenas de demônio como algo referente aos espíritos malignos. Então, ele considera aqui que os maus demônios são mais frequentes na índole da existência humana. Não é por acaso que os gregos inventaram a tragédia grega. Refletia, apresentava as diversas contendas humanas. Não é por acaso que, eles inventaram a tragédia grega, uma expressão radical desse pessimismo
nos é fornecido por um velho provérbio grego, segundo o qual a melhor de todas as coisas é não nascer. É uma visão bem pessimista da realidade humana, quando eles chegaram a essa conclusão que prevalecia, né, esses maus demônios, né, definindo que a realidade humana era apenas má. Então, chegou a essa conclusão bem, digamos, radical, né, que a melhor de todas as coisas não era nascer, não é nem no sentido do sofrimento, né, que nos acontece, doenças, dificuldades, os esforços físicos do trabalho. É simplesmente a definição humana que eles chegam a essa afirmação de que é melhor não ter nascido, né? Então é nesse sentido, no sentido do gênio, dos maus demônios que prevalecem sobre os bons, né? Os bons gênios sobre os maus gênios. Foi a filosofia que rompeu com essa visão pessimista e procurou estabelecer orientações para que o homem procurasse a felicidade. Demócrito de Abdera julgava que a felicidade era a medida do prazer e a proporção da vida. Para atingi-la, o homem precisava deixar de lado as ilusões e os desejos de alcançar a serenidade. A filosofia era o instrumento que possibilitava esse processo. Ele queria dizer aqui, ao alcançar a serenidade, alcançar o equilíbrio lógico, a paz, por assim dizer. E a filosofia ela vem nesse sentido de questionar as coisas, não apenas por questionar, por trazer possíveis respostas desses questionamentos, mas por meio desses questionamentos, como eu falei lá atrás, trazer felicidade através de uma visão clara da realidade, né? Através de uma visão possivelmente definidora das coisas. Definidora porque uma visão mais profunda, após esses questionamentos filosóficos, nós entendemos certas coisas, entendemos diversas coisas, nos entendemos ao próximo, entendemos um contexto geral, entendemos a felicidade em si, entendemos porque somos felizes e nesse todo entendimento podemos também ficar mais felizes ainda. Conhecimento, ele, nesse sentido, né, trago aqui de forma geral, ele nos liberta, né? Nos liberta da ignorância, do erro, do perigo, né? Não só libertação, mas traz possibilidades de uma vida mais longa, duradoura, plena, serenidade, né? Como ele fala aqui, e o entendimento de que todos nós podemos ser felizes, independente de questões que nos é externa, principalmente questões materiais. Como falei, questões internas, porque a felicidade ela é metafísica, pessoal e intransferível. Não podemos definir o que é metafísico pelo que é físico. Essa tentativa é justamente o que eu falei também. Geram os vícios. Preencher vazios imateriais, a tentativa, né, de preencher vazios imateriais, geralmente cai na busca, na prática, na verdade, de vícios com variados graus de nocividade, né? Variados graus de consequências negativas diferentes. Então a gente finaliza não o conteúdo, mas a aula por aqui e continuamos falando sobre a filosofia e sua visão sobre a felicidade. Até a próxima aula, gente.